Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lofez, edição para esta quinta-feira, 28 de julho de 2022. O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Combadão, constituiu arguida uma mulher de 65 anos por furto em interior de residência no concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu. Segundo um comunicado de imprensa ontem divulgado, a GNR refere que no âmbito de uma investigação por furto em interior de residência, que decorria já há cerca de um mês, os militares levaram a cabo diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 4 mandados de busca. As diligências policiais, 2 domiciliárias, uma em veículo e uma em anexo, permitiram identificar a suspeita e apreender diverso material adquirido com o proveito do furto, acrescenta ainda a nota de imprensa. Assim descreve o documento, foi apreendida uma piscina, um compressor, 6.400 euros em numerário, um telemóvel, 2 mobílias de quarto, uma cadeira elétrica e uma cadeira de bebê. A suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Combadão, também no distrito de Viseu. A freguesia de Vila Maior, no concelho de São Pedro do Sul, acolheu no passado fim de semana a 3ª edição da Aldeia Bio, Feira do Biológico e da Natureza. A edição deste ano contou com a presença de Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, na inauguração do certame. Para além da Feira do Biológico e da Natureza, o certame contou ainda no sábado com a realização de um seminário subordinado ao tema Os Produtos Biológicos Transformados. No domingo, em paralelo com a feira, decorreu um passeio BTT e um percurso pedestre que proporcionaram aos visitantes a possibilidade de conhecerem melhor esta freguesia do concelho de São Pedro do Sul e, em especial, as suas explorações biológicas. Na abertura do seminário de sábado, o presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior, Paulo Lima, lembrou os objetivos iniciais deste certame, sublinhando que, com o passar do tempo, o evento cresceu, alargando em muito a sua abrangência. Nós, na altura, quando começamos, em 2017, com esta iniciativa da Aldeia Bio, a nossa ideia inicial era falar sobre a agricultura biológica, falar sobre os nossos produtores aqui na nossa terra, na nossa freguesia, do potencial que nós temos nessa área, de produtores com alguma expansão e alguma projeção a nível nacional e outros mais pequenos, mas de um momento para o outro isto transformou-se não só na questão da agricultura biológica, mas também nos outros setores. Estou a ver aqui o Sr. Luís Costa, que muito nos honra a sua presença, também falamos num caso de sucesso da Casa do Airo, dos ovos, da galinha. Muito obrigado. Na altura também esteve presente na primeira edição, também foi um dos oradores, na segunda também esteve presente e hoje mais uma vez está aqui a marcar a presença. Falamos de, como é visível neste seminário, de várias áreas transversais. Isso enriquece não só o seminário, mas também o evento, o nosso evento, um evento que tem crescido de uma forma sustentada e hoje já não é só um evento de agricultura biológica, não é só um evento meramente de uma freguesia, mas já dentro de um contexto mais abrangente e mais alargado. Já o vereador António Casais, em representação do município sompedrense, deu conta que atualmente são já 27 os produtores biológicos no concelho. O autarca destacou ainda o facto de ter sido durante a primeira edição do certame que se começou a equacionar a criação de uma biorregião que se viria a concretizar no final de 2018. 2 anos após esta pandemia que nos obrigou a parar e a fazer aqui um compasso de espera, voltámos a este evento e juntámos, reunirmos, trocar experiências e saberes cada vez mais importantes destas parcerias que temos que realizar entre todos. O Conselho atualmente tem 27 produtores biológicos. Já é um número considerável.
destas empresas e estes produtores que são credíveis, um trabalho sério, um trabalho responsável, que tentam colocar no mercado produtos de elevada qualidade e que fazem a delícia dos nossos residentes, das nossas populações, dos nossos convidados, no fundo, de quem possa gostar destes produtos que são de altíssima qualidade, e isso temos que agradecer a todos eles, sem exceção. Alguns deles são vendedores no nosso mercado municipal, que como todos sabem, tem umas instalações próprias. Há cerca de um ano e um mês, no dia 18 de julho do ano passado, foi inaugurado precisamente com o Secretário de Estado, que hoje vai estar a abrir a Aldeia Bio, e é um espaço atrativo, um espaço que dá condições para poder expor e vender os produtos, ou seja, aquilo que de melhor nós temos, e onde alguns destes produtores biológicos têm aceito com um sucesso muito grande. Como disse aqui o Sr. Presidente da Junta, a primeira edição da Feira Bio foi realizada em 2018. E foi também aqui que foi lançado o mote do conceito de ser uma biorregião. Foi neste certame, nestes seminários realizados em 2018, que nasceu a ideia. E nasceu a ideia de ser uma biorregião, que se veio a concretizar no final do ano de 2018. Durante a inauguração do certame no Parque Desportivo e Recreativo da Cobertinha, o vice-presidente da autarquia, Pedro Mouro, sublinhou a necessidade de valorizarmos o nosso património e a forma como o produzimos. Pedro Mouro alertou o secretário de Estado da Agricultura para a necessidade de o Governo simplificar o acesso dos pequenos agricultores aos apoios disponibilizados, quer pelo Estado, quer pela União Europeia. Em período de seca, o vice-presidente do município São Pedrense lançou ainda um repto a toda a população para a necessidade da poupança de água. Depois de vivermos um período de Covid, de guerra e agora de seca, mais do que nunca é muito importante valorizarmos o que temos, as nossas terras, os nossos territórios, a nossa agricultura tradicional, o modo de produção em agricultura biológica e aquilo que vamos fazendo um pouco por estes territórios de baixa densidade. Muitas das vezes quem está no poder central não o valoriza, e por isso é que nós gostamos sempre de convidar algum membro do Governo para estar mais próximo, para nos ajudar e perceber um bocadinho aquilo que se passa aqui. E antes de fazermos este discurso, tivemos a oportunidade de percorrer um bocadinho todos os stands para também perceber e para que todos pudessem dizer aquilo que falta e aquilo que quem está no poder pode de certa forma ajudar. E queria dizer ao Sr. Secretário de Estado que, para além dos apoios, e quando vocês veem na televisão todos os dias que fundos comunitários e apoios que vão surgir e que estão a surgir e que devem aproveitar, estejam atentos e que tentem, junto da Câmara ou junto dos vossos parceiros ou dos vossos amigos, tentem perceber aqueles apoios onde podem ir. Mas é importante também que o Governo perceba que os pequenos agricultores muitas das vezes não têm essa oportunidade ou não têm quem os ajude a chegar a esses valores, a chegar a esses apoios que muitas das vezes vão para os grandes agricultores, e os que estão aqui nestes territórios que muito fazem pela sua aldeia, pela forma como preservam a paisagem, não têm muitas das vezes oportunidade ou, acima de tudo, têm algo que nós achamos que é demasiado burocratizado para que possam lá chegar. E o que nós pedimos é que haja aqui, de certa forma, um simplex nestes incentivos ao pequeno agricultor para que possa chegar cada vez mais rápido a todos e para que todos possam usufruir. E depois, e por fim, um apelo a todos. Nós estamos a viver tempos difíceis, São Pedro Sul está a viver tempos muito difíceis, para além de todos os problemas, para além dos incêndios, nós temos num período de seca extrema. Alguns não têm noção, mas nós estamos com muitos problemas com falta de água. Isso tudo tem a ver com aquilo que gerações foram fazendo, de certa forma, um pouco de mal ao longo dos anos. Nós não nos preocupamos com as alterações climáticas e agora estamos a sofrer um bocadinho com isso. Peço a todos, poupem água, usem melhor os recursos para que todos possamos no futuro ter melhor qualidade de vida e não termos problemas como estamos a viver agora. Já o secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, afirmou que esta região é um exemplo para o país, destacando o facto de ter sido aqui que foi criada a primeira biorregião de Portugal.
Rui Martinho sublinhou que o exemplo de São Pedro do Sul tem sido replicado um pouco por todo o país. O secretário de Estado deixou a promessa que o Governo continuará a apoiar este tipo de projetos, apelando aos agricultores para que apenas estejam atentos aos avisos lançados. Esta região é um exemplo para o país. É um exemplo para o país pela mobilização que teve de um conjunto de atores, nomeadamente da Câmara Municipal, das juntas de freguesia, das associações, dos agricultores, mas também, por exemplo, da Escola Agrária de Viseu, que teve a oportunidade de desenvolver aqui um conjunto com a criação da primeira biorregião em Portugal. Isso foi tão importante para o trabalho dos agricultores, para a valorização do trabalho dos agricultores, para a valorização das suas produções, mas também para a fixação das pessoas, para contribuir para manter as pessoas presentes nos territórios e, com isso, manter os territórios vivos, os territórios dinâmicos e também os territórios com uma presença humana que permite, por exemplo, e isso é uma questão que não posso deixar de referir hoje, que, ao contrário do que tem acontecido noutras zonas do país, esta região tenha também passado com uma incidência de incêndios florestais bastante inferior do que tem acontecido noutros países. Não tenhamos dúvidas, tem a ver com estes projetos de desenvolvimento rural, com estes projetos de desenvolvimento local, que têm contribuído e têm permitido que as pessoas se fixem e trabalhem e desenvolvam aqui os seus projetos. Mas esta questão é particularmente importante porque não há muito tempo tive a oportunidade de estar numa sessão organizada pela Agrobio, mas também com a Federação Europeia das Biorregiões, em que tomamos conhecimento e demos um grande ênfase ao desenvolvimento destes projetos no país inteiro. Depois de ter começado este movimento aqui em São Pedro do Sul, há hoje um conjunto de biorregiões, o que significa que o caminho que aqui se iniciou foi de facto o caminho no sentido correto de valorização destes territórios. Temos hoje várias regiões e estamos crentes que dentro de alguns anos essa será uma realidade que prevalecerá em grande parte das regiões do país. É de facto muito importante para dinamizar estas regiões, para as valorizar, para permitir fixar as populações. Da parte do Governo, posso garantir-vos, e quero garantir hoje aqui, a nossa total disponibilidade para continuar a apoiar os agricultores, as atividades agrícolas que aqui se desenvolvem, seja no quadro do apoio à iniciativa comunitária líder e aos galos que aqui desenvolvem a sua atividade, mas também na disponibilização de apoios para que os agricultores possam continuar a fazer os seus investimentos com apoio, e a única coisa que eu peço e que hoje peço aqui é que estejam atentos aos avisos que abrimos, que estejam disponíveis, que falem com as vossas associações, com a autarquia, no sentido de poderem candidatar-se a essas ajudas, porque elas só existem para uma coisa: ajudar-vos a concretizar os vossos projetos, a fazer os vossos investimentos, a dinamizar as vossas regiões. Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, no passado fim de semana, quando da inauguração da terceira aldeia bio em Vila Maior, no concelho de São Pedro do Sul. A Câmara Municipal de Moimenta da Beira vai realizar uma sessão de apresentação e simultaneamente de esclarecimento e divulgação aberta a toda a população sobre 2 cursos superiores que vão abrir no próximo ano letivo. Segundo o comunicado de imprensa da autarquia, a sessão vai ter lugar no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, na próxima sexta-feira, pelas 17h30, e contará com a presença dos presidentes do município, Paulo Figueiredo, e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, Miguel Ângelo Mota. Precisamos de mais ciência e mais inovação e, portanto, de reforçar o esforço de formação superior de toda a população com a atualização e reconversão contínua e sistemática de competências e mais formações e inovação para criar e aceder a novos mercados, defende a autarquia. Neste sentido, vão ser apresentados 2 cursos técnicos superiores profissionais, 7 ESP, Assessoria e Comunicação Organizacional,
comercial e ainda informática industrial. As candidaturas decorrem até o dia 26 de agosto e são fruto de um protocolo entre a autarquia e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. As duas formações estão já prontas a arrancar no terreno a partir do mês de setembro. Cada um dos cursos terá a duração de 2 anos e no final vão conferir aos alunos o diploma de técnico superior profissional, esclarece ainda o documento. A DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e o Gabinete de Apoio ao Consumidor do município de Lamego promovem uma ação de formação dirigida a técnicos de intervenção social e a parceiros que integram o Conselho Local de Ação Social. De acordo com aquela autarquia do Distrito de Viseu, a formação é dirigida àqueles que sentem a necessidade de desenvolver e aprofundar competências em matéria de apoio ao consumidor. A ação de formação, com o tema A Intervenção de DECO, realiza-se amanhã a partir das 14h30 no Salão Nobre dos Passos do Conselho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do e-mail andreia.fonseca@cm-lamego.pt. A finalizar o desporto, o Académico de Viseu da Segunda Liga perdeu ontem por 2-0 com a Sanjoanense, formação da Liga 3, em jogo disputado no Complexo Desportivo da Associação de Futebol de Viseu. Terceiro desaire em outros tantos jogos dos comandados de Pedro Duarte frente a equipas da Liga 3, após as derrotas com o Oliveira do Hospital por 1-0 e do São João de Ver por 2-0. No jogo de ontem, os vizienses foram penalizados pela baixa eficácia, desperdiçando muitas oportunidades frente a um adversário que soube aproveitar duas aproximações perigosas à área para marcar e vencer o desafio. A entrada em competição dos Beirões na Segunda Liga de Futebol acontece no próximo dia 6, no Seixal, frente à formação do Benfica B, em partida da primeira jornada marcada para as 18 horas. O calendário de pré-época dos vizienses termina no sábado, dia 30, com um jogo no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave, equipa que este ano regressou à Primeira Liga. E esta era a última notícia que tínhamos para si. Desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira e de uma boa audição.